E explodiu uma grande bomba para os lados do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e ainda falando sobre o atual presidente, o vice-presidente Armando Mendonça se afastou do cargo, fazendo fortes críticas ao atual presidente. E o Corinthians pode ter feito a primeira proposta oficial visando a renovação do atacante holandês Memphis. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre afastamento do cargo. O vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, se afastou do cargo e acabou fazendo fortes críticas ao atual presidente, o Osmar Stabile. O Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, conforme acompanhamos, acabou sendo denunciado pelo Ministério Público devido ao caso que vem sendo investigado pelo Ministério Público envolvendo supostos desvios, sumiços de materiais esportivos da Nike dentro do clube. Armando Mendonça, que foi denunciado, como eu disse, pelo Ministério Público, conselheiros e associados já protocolaram um pedido de impeachment contra ele e devido à pressão ele acabou se afastando do cargo e anunciando o seu afastamento na última segunda-feira, dia 8 de junho. Ele acabou fazendo um longo comunicado e nesse comunicado alguns trechos chamaram a atenção, principalmente pelas críticas que ele fez ao presidente Osmar Stabile. Para mim, sinceramente, o ponto que mais chama a atenção é esse ponto aqui que o Armando coloca. Faltou firmeza da instituição por meio de seu presidente esclarecer esse ponto para a torcida, sócios e conselheiros. Faltou vontade de quem poderia fazê-lo para encerrar de uma vez uma narrativa falsa, injusta e destrutiva. Uma acusação dessa merece uma posição do clube para toda a nação e não apenas em roda de sócios, amigos e torcedores. Então, o Armando Mendonça, de uma certa forma, acaba demonstrando um grande desgaste com o presidente. Inclusive, ele ainda diz em outro trecho: a conclusão é desastrosa, chega de amadorismo, chega de tratar o Corinthians com tanto desrespeito. Então, o Armando Mendonça se afastou do cargo e acabou fazendo fortes críticas ao Osmar Stabile. A minha opinião quanto a esse pedido de afastamento do Armando Mendonça é a seguinte: primeiramente, o Armando acabou cumprindo com algo que ele sempre defendeu. Por exemplo, alguns meses atrás, o Armando sempre dizia que algum diretor que estivesse sendo investigado ou alguma coisa assim, deveria se afastar do cargo. Dessa vez foi com ele, ele acabou se afastando, cumprindo, claro, aquilo que ele sempre defendeu e absolutamente depois de muita pressão. Como eu disse, pedido de impeachment protocolado, Gaviões da Fiel emitindo nota exigindo o afastamento dele. Agora, esse trecho que ele fala do Osmar Stabile, sinceramente, acaba levantando várias interpretações, como, por exemplo, uma interpretação de que o presidente não defendeu publicamente, supostamente por falta de confiança. Então, no final das contas, fazer críticas à instituição através do presidente, o vice-presidente afastado, que se afastou, aliás, ele acaba, de repente, levantando vários questionamentos, como esse que eu acabei de falar para vocês, supostamente a falta de confiança do Osmar Stabile. Enfim, para mim é uma gestão que eu já venho falando para vocês que está desmoronando e a cada dia que passa, a cada fato novo, as coisas vão se confirmando. Vai ser difícil essa gestão terminar o mandato. E agora vamos falar sobre o atacante Memphis, pois tem informação que garante que o Corinthians fez a primeira proposta oficial visando a renovação com o atacante holandês. O Memphis já está com a sua seleção da Holanda para a disputa da Copa do Mundo. E claro que nós estamos na expectativa
sobre alguma atualização visando a renovação do contrato do jogador. Lembrando que o Memphis tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de julho e conversas estão acontecendo para que, de repente, o jogador possa ficar. E como eu disse, existe a expectativa. Será que o Memphis fica? Será que o Memphis realmente vai embora? E tivemos uma atualização importante em relação a essa questão envolvendo o Memphis. Segundo informações do UOL, o Corinthians fez a primeira proposta oficial visando a renovação do jogador. Pelas informações, a atual gestão apresentou um novo modelo de contrato ao jogador com condições consideradas viáveis para a permanência. A proposta já foi entregue ao Memphis, que terá total liberdade para analisar os termos e tomar uma decisão. Mesmo com a sua seleção, com a seleção da Holanda, o jogador, ele, por exemplo, pela proposta, pelas informações do UOL, o jogador não precisa responder rapidamente. Pelas informações, a nova proposta prevê uma redução salarial em relação ao contrato atual e um novo formato de remuneração. Diferentemente das negociações anteriores, a renovação não depende exclusivamente da chegada de um parceiro comercial para bancar os custos do vínculo. Então, a diretoria estruturou uma oferta de forma independente, entendendo que eventuais investidores ou patrocinadores podem fortalecer o projeto, mas não são fundamentais para que o acordo seja fechado. Então, pelas informações do UOL, o Corinthians já apresentou uma nova proposta de renovação para o atacante holandês Memphis e agora está aguardando a resposta do jogador. A minha opinião, quanto a essa informação do UOL que o Corinthians apresentou, uma proposta de renovação para o Memphis é a seguinte: me surpreende. Sinceramente, muito surpreendente essa informação do UOL. Por quê? Porque na informação do UOL, o Corinthians formalizou uma proposta sem depender de investidores. E até alguns dias atrás, o principal discurso da diretoria para a permanência do Memphis era aparecer uma empresa ou empresas que bancassem a permanência do jogador, a renovação do contrato. Eu, particularmente, não estou aqui para dizer quem está falando a verdade ou não, mas, sinceramente, para mim, é um tanto quanto estranho, mas fico com a palavra surpreendente. Sinceramente, estou bastante surpreso. Eu ainda continuo mantendo o que eu falo para vocês há um bom tempo. Eu ainda acho que o Memphis não fica. Ainda não apareceu nenhuma novidade que me faça pensar assim: o Memphis agora fica. Claro, algumas atualizações importantes aconteceram, mas para mim, a questão política ainda é a que mais pesa, visando a saída do Memphis, os parceiros ali, as pessoas próximas, os políticos próximos ao Stabile, aqueles que o Memphis criticou e com razão no ano passado ainda estão na mente do presidente para que o atacante holandês não permaneça. Volto a dizer a vocês, eu achar que o Memphis não vai ficar é diferente do que eu gostaria que acontecesse. Gostaria que o Memphis ficasse. Para mim, é um jogador importantíssimo, visando Brasileirão, Libertadores da América, principalmente Copa do Brasil, um atleta decisivo. Claro, teria que jogar mais, ter uma sequência maior de jogos, mas eu ainda acho que toda essa questão aí de empresas e tudo mais, na verdade, são desculpas e eu acredito que não querem que o jogador fique. Claro, não dá para cravar nada, vamos aguardar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a grande bomba que explodiu para os lados do presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. Tem informação que garante que o Stabile passou de testemunha para investigado diante do Ministério Público do Estado de São Paulo. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, está sofrendo uma grande pressão. Ele que, por exemplo, já tem 2 pedidos de impeachment contra ele no Conselho Deliberativo, inclusive um já teve um parecer favorável da Comissão de Ética do clube, destacando que esses pedidos, o primeiro foi feito porque ele usou o Parque São Jorge como garantia no acordo com a PGNF, e o segundo devido à empresa
irregular de segurança contratada pelo presidente, envolvendo um funcionário que não era mais funcionário, uma pessoa de confiança do Osmar Stabile. Quase R$700 mil em notas foram emitidas e pagas pelo Timão. Então, isso passou a ser investigado pelo Ministério Público e agora temos uma atualização muito importante. Segundo informações da página Time do Povo 1910, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, passou a integrar oficialmente a lista de investigados do Ministério Público no procedimento que apura a contratação emergencial de uma empresa de segurança privada pelo clube. Pelas informações, a decisão foi tomada pelo promotor Cássio Roberto Concerino após avanços das investigações e a coleta de novos elementos considerados relevantes para o caso. Até então, o Stabile aparecia apenas como de forma indireta no procedimento. Agora passa a ser alvo formal de apuração criminal conduzida pelo Ministério Público. Um dos fatores que contribuíram para a mudança do status foi o depoimento prestado por Fábio Soares, ex-diretor administrativo, que acabou se afastando devido a esse caso. Então, com o avanço das investigações, o Ministério Público deverá realizar novas diligências e solicitar documentos adicionais ao Corinthians. Como parte da nova fase da investigação, Osmar Stabile, pelas informações, já está intimado para prestar esclarecimentos no próximo dia 23 de junho. Então, o presidente deverá comparecer acompanhado de seus advogados. Então, uma grande bomba explodindo para os lados do presidente Osmar Stabile. A minha opinião quanto a essa informação que o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, passou de testemunha agora a ser investigado pelo Ministério Público é a seguinte: que ponto que o Corinthians chegou? Que situação que o nosso Corinthians chegou? Vejam só o que vem acontecendo com o clube. Já temos 2 ex-presidentes expulsos. Já temos um ex-presidente que, para não ser expulso, acabou se desligando do clube. Temos conselheiros expulsos. O Ministério Público trabalhando forte, investigando supostos crimes que aconteceram dentro do clube. E um Corinthians que já está indo para quase 3 bilhões de reais em dívidas. Uma diretoria que completou 1 ano, que assumiu de forma interina. O Stabile ainda não tem nenhum ano que assumiu de forma definitiva. Já tem 3 pedidos de impeachment essa gestão. 2 contra o Osmar Stabile e 1 contra o Armando Mendonça. E vejam só, o Stabile, o ponto que ele chegou, já sendo tratado como investigado devido à empresa irregular de segurança que teve o caso Nandão, que era funcionário, depois não era, o Stabile disse que não era, aí o GE vazou documentos que ele estava trabalhando, inclusive mandando ofícios importantes para a Polícia Militar, uma situação complicada. Que bomba! A maior bomba, sinceramente, que explode para os lados do Stabile envolvendo o Ministério Público. Agora ele está sendo investigado. Essas situações, ele sendo criticado pelo vice-presidente, agora investigado, vai só alimentando o que eu venho falando para vocês, que é a solução para o Corinthians, a intervenção judicial. É a intervenção judicial que vai fazer a limpeza que todos nós corintianos queremos. Vai ser feita uma auditoria completa. Então, essas situações vão alimentando cada vez mais a intervenção que eu já falo para vocês há um bom tempo, que não é se teremos, e sim quando teremos uma intervenção judicial dentro do Corinthians. Enfim, é uma situação complicadíssima para os lados dele, volto a dizer, a maior bomba envolvendo o Ministério Público até agora para os lados dele, e vamos aguardar o que vai acontecer após o depoimento do atual presidente. Sinceramente, nesse ritmo, com esses avanços, é mais um que, para mim, sinceramente, vai ter que se afastar. Eu já venho dizendo para vocês, para mim, essa gestão não termina. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários
as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!